Primeiro, eu quero agradecer a Carol muito, porque eu estou no Ceará há 6 meses e eu acho que eu fiz já em 6 meses o que nos últimos 3 anos eu não fiz. Então, aprendi e tenho aprendido muito, muito com a Carol e com o grupo de vocês. Então, a Carol, quando chegou com essa ideia, foi uma coisa assim, era uma terça, começou a conversar, na quinta já tinha site, já tinha tudo, né? Então, ela é ligada no 330, né? Nem 220. Ela coloca as coisas para frente muito rápido. E aí, antes de começar tudo, eu quero fazer algumas colocações, né? Primeiro, quando eu fui preparar a apresentação, eu pensei muito em eu vou fazer o mais próximo possível essa apresentação como se eu fosse uma aluna e não como se eu fosse professora, né? Eu já tive a honra de dar a disciplina de História algumas vezes, então eu tentei no máximo possível me aproximar do que seria uma aproximação enquanto aluna, estudante de pós, né? De uma pesquisa que está sendo feita há 1 ano e meio. Eu acho que uma das últimas a entrar no NUPEM e pegar eu peguei o trem andando já, né? Então, tem muita coisa que eu não vou saber com tanta propriedade. Mas tenho me esforçado bastante nesse último 1 ano e meio para conhecer o máximo possível essa civilização que tem cada vez mais me encantado, né? Outra coisa que eu amo também, que a Aline sempre fica na frente, que aí a Aline faz a parte histórica todinha, porque nossos 2 matemáticos estudavam juntos, desenvolveram trabalhos juntos, então eu não preciso falar em Timur, em Gengis Khan, em Samarcanda, em Observatório, tudo ela já falou, então eu vou só aproveitar, né, porque ela já deu todas essas informações, e como geralmente a gente faz a apresentação uma seguida da outra, seria extremamente repetitivo eu falar a mesma coisa que Kaline já falou. Né? E como tá vizinho, tá bem fresquinho na mente de todo mundo. E eu fiz o caminho inverso de todo mundo, eu acho, né? Todo mundo conheceu o matemático para chegar a uma obra. E eu, na realidade, fui presenteada por Berna com a obra. Aí a gente fez a tradução, né, do russo para o português, eu fiz o estudo matemático e o contexto chegou para mim por último. Então, essa parte do contexto histórico, do contexto de produção, eu ainda estou debruçada em cima disso, né? A parte matemática do trabalho é que eu fiz primeiro. Então, eu acho que o caminho inverso que todo mundo fez até o momento. Deixa eu ver só se eu consigo começar a compartilhar com vocês. Está carregando. Ok. Só o F5 que aí já fica tudo show. Isso não está no primeiro não, né? Ah, não. E foi, porque aí agora eu não vejo vocês mais. Pronto, tá ok. Estamos vendo. Que é outra coisa muito estranha a gente falar sem ver ninguém, né? É muito estranho isso. Então, qualquer coisa, vocês parem, me deem uma parada aí, né? O meu carinha, o meu estudioso, o meu sábio, é o Kazizade Arrumi, né? Esse é o apelido dele, não é o nome. E como eu tinha dito antes, né? O que é que eu quero com essa conversa? Eu não quero bem fazer uma palestra, eu quero meio que manter uma conversa com vocês, apresentar um pouco do mundo islâmico, de Kazizade, e talvez despertar a curiosidade dos que tenham pretensão de se enveredar por esse campo, né? E aí, primeiramente, eu quero apresentar o Kazizade a vocês, né? O contexto histórico, eu tirei ele todinho hoje de manhã, porque eu sabia que a Kaline ia fazer, não tinha para que repetir. É a mesma coisa, eles trabalhavam juntos, o Kazizade e o Al-Kashi. E a ideia é que, como eu fiz o estudo matemático primeiro, né, eu apresento para vocês o tratado sobre a determinação do seno de 1 grau, que é exatamente o escrito do Kazizade. E aí a ideia é apresentar o conteúdo desse tratado, quais são as suas características de escrita, as marcas típicas de escrita da época e a importância dos centros de estudo, né? Principalmente a madraça, porque no contexto que a gente já está, né, no século XIV para XV, a gente já tem madraças, não são mais casas de saberes. Então, de onde é que veio o interesse por esse tema? Primeiro, do ingresso no NUPEM, né? Eu acredito que eu seja o membro mais novo do NUPEM. Então, quando eu comecei a participar do NUPEM,
para mim era novidade, como eu acho que é para a maioria das pessoas, achar que o Império Islâmico produziu alguma coisa, porque o que chega para a gente, né, nos livros de escola e nos livros que a gente tem acesso nesse estudo básico, é que o pessoal islâmico, eles foram responsáveis por fazer traduções e, portanto, preservar o conhecimento grego, o que não deixa de ter sua importância, é claro, e que foi um pessoal que saiu conquistando tudo, matando tudo, queimando tudo, né? Que os terroristas, os pobres. E aí, quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente adentra nesse universo, mais curioso a gente fica, porque a gente faz, oxe, não é bem assim, né? Eles produziram muita matemática de ponta para a época, né? Muita novidade, deram suas contribuições, sim, pela própria localidade deles, né? Eles tinham um intercâmbio cultural muito grande, né? Então, eles não tiveram só acesso ao material grego, eles tiveram acesso a muito mais coisas, então a gente consegue perceber isso nas suas produções originais, né? E a ideia, o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso, né? Ter essa nova perspectiva sobre uma civilização que para a gente já só fez destruir as coisas, né? E deu muito pouca contribuição. Então, eles deram contribuições na aritmética, né? Incluíram no sistema de numeração decimal as frações decimais. Na álgebra, o tão famoso algarismo, e a gente tem outros também com contribuições muito importantes, né? A gente tem aí a resolução das equações, principalmente, né? A cúbica foi a que foi mais falada de ontem para hoje, mas eles foram capazes de resolver equações de grau 4 e desenvolveram métodos, contribuíram grandemente para a álgebra, né? Eles fizeram importantes descobertas na área da trigonometria plana e esférica, né? E, claro, sistematizaram o conhecimento de que dispunham, que é o que eles são mais conhecidos, essa tradução que a gente tanto fala e conhece deles, né? E aí chegou em mim, não foi o Kazizade e a Rumi quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro para mim foi o Tratado sobre a Determinação do Seno de 1 grau. E aí, quando eu fui atrás do Kazizade, ao contrário de alguns desses estudiosos que foram citados hoje, que tem uma porção de coisas a respeito dele, não tem nada do Kazizade. O pobre do Kazizade não tem nenhum retrato, não tem selo, não tem estátua, não tem nada do pobre, né? Até o nome, onde ele nasceu, há conflito, né? Se a gente for lá no MacTutor e ler, porque é bem pequenininho que tem lá no MacTutor sobre o Kazizade, até o próprio nome, esse Ar-Rumi, há controvérsias, né? Dizer que ele vem de Rum, né, que é uma região da Ásia Menor, se ele vem mesmo ou não, ou se foi uma tradução errada, mas enfim, eu vou seguir o Iskievic Rosenfeld, então, para mim, vai ser exatamente o nome que está lá no tratado russo que eu tenho acesso, né? O nome completo, o nome próprio dele, né, é o Salah Aldin Musa Pasha, Kazizade Arrumi, como eu já disse, é um apelido. Ele nasce em 1364, ó, ele nasce antes do que Al-Kashi, certo? Mas ele morre depois, Al-Kashi morre primeiro, né? Ele nasce em Brusa, né, atual Turquia, e falece em Samarcanda. Ele trabalhou em Samarcanda, atual Uzbequistão. Eu era a quarta integrante da viagem que deu errado, né? Dia 17 de março a gente estaria viajando. O seu professor foi Al-Farani, e aí, como eu já disse anteriormente, eu não me debrucei a fundo ainda no contexto histórico, então eu vou deixar o Farani guardadinho para não falar besteira dele. E outra informação que a gente tem, e aí essa também é lá do MacTutor, a gente não sabe muito bem por que ele demorou tanto a ir para a região da Traxônia, né, que era onde a gente tinha o grande centro cultural na época, e chegar ao Observatório de Samarcanda em 1410. É porque quando ele chega lá, ele já tem mais de 40 anos, ele não é nenhum jovem atrás de formação, né? Mas não há registro, como eu já disse. Existe muito pouca coisa sobre o Kazizade, e o que tem é quase sempre isso. A gente não sabe o que aconteceu durante esse hiato aí, né? Até ele sair de Brusa e chegar em Samarcanda.
E aí aqui está só um mapinha, né? Aquele que a gente vai lá no Maps, digita para ver. Ele sai daqui, ó, de Bruça, né? E vai até Samarcanda, trabalha a vida toda lá. É um dos grandes nomes da era Ulugh-Beg, Al-Kashi e Kazizade, né? É quase que um trio eles. E aí, de novo, como eu disse, eu queria falar um pouco como estudante. Aí, falando como estudante, eu preciso parar numa angústia, que quando eu saí do estudo matemático, né, que a gente fez a tradução, que o estudo matemático ficou todo bonitinho, todas as demonstrações, todas as conversões de unidade, estava tudo bonito, eu precisava investigar agora quem era Kazizade. E aí eu fui atrás de Kazizade no Boyer, no Ives, no Ussin, no Brumelli, no Joseph, e não tinha nada do Kazizade, né? E eu, como assim? O tratado se escreveu sozinho, né? No Van Brummelen, que é exatamente esse, a Matemática dos Céus e da Terra, né? Foi o primeiro que a Carol mostrou 2, é o primeiro que a Carol mostrou. A única coisa que tem é uma nota de rodapé, quando se está falando de Al-Kashi, que faz referência ao Kazizade, né? Nenhum desses livros tem. E aí a gente fica um pouco triste, porque a gente quer que o tratado, o autor do tratado que a gente está estudando, seja um nome conhecido, ou seja, alguém que a gente tenha, de fato, um destaque para dar. E não é o que vai acontecer com o Kazizade, né? O Kazizade, ele é um personagem extremamente discreto, né? A produção dele é este tratado. E aí, as outras obras que a gente tem associada a ele, e nem tem em todos os sites que a gente vai atrás, são sempre comentários, né? A professora Bernadette falou lá no primeiro dia que outra atividade extremamente desenvolvida e importante da época era exatamente eles pegarem os clássicos e fazerem comentários. Segundo o McTutor, o Kazizade, ele fazia esses comentários, e esses comentários eram para ajudar nos estudos de Ulugh-Beg, mas foi o único canto que eu achei essa informação, certo? Então, na Biblioteca Digital Mundial, certo? Vai estar sempre aqui o acesso, eu deixei aqui até o link para se vocês quiserem baixar esses documentos, é só clicar aqui, vai estar lá completo. Eu sempre tirei o print só da primeira página que a gente tem. As outras obras que são associadas ao Kazizade é esse primeiro, comentários sobre as formas de fundação, comentários sobre o compêndio de astronomia simples e notas marginais sobre os comentários sobre as previsões da astronomia, né? Eu acho que dá para perceber, ó, sempre fica aqui, ó, o texto é esse que está dentro desse retângulo vermelho e os comentários eles ficam aqui ao redor, né? Era uma atividade extremamente comum. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui e eu coloquei sempre, ó, esse título em árabe, né? Eu não faço ideia do que está escrito aqui. Eu acredito que é esse Xará Achá Al-Tassis em árabe. E por que eu coloquei? Porque estava lá na Biblioteca do Digital Mundial, né? No site que eu tirei. Então, eu tive segurança em tirar esse nome e colocar lá. Mas para vocês que estão começando a pesquisar e querem saber como é que a gente faz, então, Kazizade deve ter uns 10 jeitos diferentes de escrever. Em russo é de um jeito, em inglês é de um jeito, em português a gente está escrevendo de outro. Há variações dentro do próprio inglês, dentro do próprio português. E aí, aquela coisa de pesquisador que não está achando nada, meu Deus, do homem que a gente está estudando, eu comecei a alterar no Google o nome dele e o nome das obras dele. Coloquei em árabe, coloquei em russo, para ver o que é que eu conseguia achar. Certo? Mas, ao que tudo indica, mesmo esses comentários que se atribui a Kazizade, por enquanto, eles estão em árabe, né? Esses 3 aqui, eu só encontrei, por enquanto, em árabe. E são, se a gente for no site do MEA, só são 2 desses que aparecem, não aparecem os 3. Eu só encontrei os 3 na biblioteca digital, certo? E aí, o tratado que chegou até mim foi esse aqui, o Risalah fi Shkira Jaib da Raja Wahida, né?
cujo autor é anônimo. Então, esse documento árabe aqui não é assinado. É o texto que o Yushkevich e o Rosenfeld utilizam como base para a tradução para o russo, que é o que eu tenho acesso, é o russo. Segundo os autores, né, do russo, eles conseguiram esse texto através do diretor do Instituto de História e Medicina do Centro de Ciências Naturais de Berlim, que forneceu uma fotocópia da fotocópia que eles possuem lá aos tradutores russos, né? E é um manuscrito em 20 páginas. E aí, para um pesquisador, e de novo eu vou me colocar enquanto aluna, né? Para um pesquisador, é muito frustrante a gente procurar pelo personagem da gente e a gente não achar que ele tem alguma importância ou alguma contribuição de fato a dar, embora o tratado seja lindo, perfeito. Né? Mas eu precisei adotar uma mudança de postura para poder avançar na pesquisa. Né? Primeiro foi deixar de odiar o Kashi, porque de tanto eu ver o Azarian e outros dizerem que provavelmente o Kazizade tinha roubado esse trabalho ao Kashi, eu já estava muito triste com isso. Né? Como assim? Eu estou estudando um impostor. Né? Eu acho que a gente, e aí a gente, eu digo comunidade científica de maneira geral, precisa dedicar um pouco de tempo a estudar esses tratados que são comentados. A esses comentários, os 3 primeiros que eu mostrei a vocês, né? Porque se a gente parar para pensar, esses comentários eles vão evidenciar exatamente o que era o conhecimento científico da época. Né? Porque se a gente pensar em pegar um tratado desse, e eu vou pegar passagens exatamente para fazer vocês perceberem esse movimento. Se a gente pegar um tratado desse, a gente tem muita dificuldade, principalmente por quê? Por causa da álgebra retórica. Né? A gente sente falta do simbolismo. Por quê? Porque hoje o pensamento da gente algébrico ele é movimentado por isso, né? Pela notação alfanumérica. Então, eu acho que na hora que a gente dedicar um pouquinho de tempo a esses comentários, né, aos tratados que são comentados, a gente vai descobrir muito do que se entendia e de como se compreendia a matemática da época. Eu acho que é algo que a gente precisa dedicar algum tempo depois. Né? E procurar entender quais eram as relações envolvidas dentro dos centros de estudos. Né? No caso da gente, as madraças, porque era o que estava em vigor na época, né? Eram as universidades da época. Né? Então, essa mudança de postura me permitiu uma abertura melhor a conhecer Al-Kashi. E aí, depois que eu conheci Al-Kashi, muita coisa andou e mudou. Né? De novo, as cartas de Al-Kashi, a Kaline já falou lá, então eu vou só pegar uma passagem, eu também até já tirei, porque eu sabia que ela vinha com as cartas. Por um momento, eu cheguei até a duvidar da existência do Kazizade, exatamente devido à ausência de material a respeito dele, né? Até que as cartas de Al-Kashi diz que, isso aí é uma citação lá, né? Há apenas um, Kazizade, que conhece a ciência do Almageste, mas ele não é um homem prático e não fez nada relacionado às aplicações, e ainda é o mais aprendido entre eles. Então, isso é uma carta de Al-Kashi ao pai, né? Que faz reconhecimento a Kazizade. Foi quando finalmente Kazizade existiu, trabalhou em Samarcanda, trabalhou no Observatório Ulugh-Beg e foi, sim, contemporâneo de Al-Kashi, né? E aí eu vou abrir um parênteses, me permitam um parênteses, para falar do Almageste Ptolomeu, que foi o meu objeto de estudo do mestrado. Então, você sair de um nome como Ptolomeu, que absolutamente todo mundo sabe quem é, e cair num nome como Kazizade, que tem uma produção, é decepcionante, e eu acho que justifica vocês porque que eu fiquei tão triste em achar tão pouca coisa a respeito de Kazizade, né? A primeira coisa, a gente conhece esse título Almagesto exatamente por causa da tradução e versão árabe. O nome grego deste compêndio é Matemática e Sínteses, certo? E aí, quando ele foi passado para o árabe, ele passou a ser Al-Majest, o maior, o grandioso, e foi por mais de 1.500 anos o grande compêndio de astronomia, né?
Coloquei aqui exatamente as duas versões inglesas que a gente tem hoje desse material, né? A do Tomer, que foi aqui eu de fato usei no mestrado, que é de 1998, e a gente tem uma versão aqui numa coleção chamada Great Books, né? E no volume 16, a gente tem Ptolomeu, Copérnico e Kepler, né? Então, a gente tem o Almageste Ptolomeu como sendo o primeiro livro, a primeira tradução desse livro, certo? Eu tenho os dois, esse aqui eu comprei na época do mestrado, esse aqui foi herdado de Mames, então, são as duas versões inglesas, né? E aí, o próprio Tomer coloca na sua introdução que a importância para nós não está apenas no valor como fonte histórica para as teorias e observações anteriores, mas também, e talvez principalmente, eu também acho que principalmente, pela influência sobre toda a astronomia posterior, seja na Antiguidade, seja na Idade Média, tanto para o mundo islâmico quanto para o mundo cristão, até o século XVI. E aí, como a própria Carol já colocou, né, o primeiro tratado que fala em trigonometria separado da astronomia é o Tratado dos Quadriláteros do Alto Si, né, que é século XIII, e depois, que aí também é mais famoso, é o trabalho do Regiomontanus. Eu ia ler, mas Carol está aí, eu não vou ler esse nome todo, mas é o trabalho do Regiomontanus, que a Carol também já citou, do século XV. Né? É quando a astronomia, quando a trigonometria finalmente se desvincula da astronomia. Né? O Almageste Ptolomeu, ele é uma coletânea para astrônomos, né? E astrônomos que já tivessem algum conhecimento. E quando eles fazem, em geral, essa referência, é conhecimento aos elementos de Euclides, certo? Então, não é um livro, segundo o próprio Ptolomeu, para leigos, ok? Precisava desse parênteses aí, daqui a pouco vocês vão perceber por quê. Vou voltar, né? Esse aqui eu coloquei porque o Severo me deu um spoiler hoje de manhã sobre uma possível intriga entre Cazizade e Al-Kashi, né? E aí eu disse, Severo, eu vou procurar logo, porque em uma das cartas tem isso. E eles não eram intrigados, não. Pelo menos em uma das cartas, né, de Al-Kashi ao pai, ele mesmo coloca aqui, ó, entre este humilde servo e ele é Cazizade, existe perfeita união e completa amizade. E ele confia nesse humilde servo. E ele não é desse tipo, que deve ser altivo e injusto. O que esse humilde servo lhe atribui é dito antes de tudo, e o que ele sabe que diz, e o que não sabe é reconhecido sem afastá-lo, que ele não sabe. Né? Então, não tem intriga entre Al-Kashi e Cazizade, pelo contrário, eles produziam juntos, né? Em outras passagens da própria carta, o Al-Kashi diz que Cazizade fez um elogio a um tratado sobre relógio de sol, e ele mesmo comenta que não era uma prática comum entre eles fazer elogios uns aos outros, né? Então, a gente consegue perceber, via carta, que existia, sim, uma relação de amizade, ou pelo menos de respeito mútuo entre o Cazizade e entre o Al-Kashi, né? E aí, o tratado que chega para mim é esse aí, né? Russo, essa é a versão, é um recorte, é nessa qualidade mesmo, por isso que, como a Kaline falou agora há pouco, né? A gente precisou, na realidade, digitar tudo para poder começar a tradução. Então, o Tractata Opridilenia Sinussa Orinogogradussa, de Cazizade Arhumi, né, é o texto russo ao qual a gente tem acesso, ao qual eu tive acesso para fazer a tradução para o português, e é o tratado do seno de 1 grau, certo? Não sei o que foi que eu fiz. Tá. Só tenho em mãos o tratado russo, certo? Mas aí o Azaria, no seu artigo de 2015, ele diz que esse texto ele existe em todas essas bibliotecas sobre esses números, certo? E aí, mais uma vez, enquanto aluno, enquanto estudante, são 8 aqui, né? Só que são 2 iguais. Desses 6, 4 eu consegui pela internet
o site ou um e-mail das universidades ou museus que está dizendo que guarda esses negócios. E eu saí enviando e-mail para todos esses lugares. Recebi a resposta de um desses lugares, que foi da Turquia, dessa biblioteca aqui de Çelebi. Mas aí, como eu não tenho certeza se esse documento que eu recebi é, de fato, uma versão desse tratado em árabe, eu optei por não colocá-lo aqui, certo? Mas eu estou contando isso porque vocês ficam perguntando, né? Como é que a gente faz para pesquisar? A gente tem que ir se virando. Envia uma mensagem em inglês, a maior parte do mundo entende, né? Se a gente mandar em inglês. Mas foi um artifício que eu achei exatamente na tentativa de encontrar esse manuscrito árabe, porque eu ainda não tenho ele em minhas mãos, mesmo que eu não vá entender nada, eu quero ele. Né? E está aqui, né, o Tractata Opridilenia Sinusa Odinogogratusa. Eu espero que Bernadette não esteja aí me vendo ler russo. Os tradutores, né, são Rosenfeld e Yuskiewicz, são eles quem tiveram acesso ao árabe. Este tratado se encontra no Histórico Mathematicus Islenovandia, número 13, 1960, está entre as páginas 539 e 552, e a descrição física deste tratado russo consiste em 14 páginas de tradução do árabe para o russo, mais 4 páginas de notas explicativas, que totalizam um total de 31 notas, e uma página com uma tabela de cálculos de Al-Kashi, que foi restaurada por Karpova. Ok? E aí, como eu já disse antes, né, eu não vou fazer a parte histórica, porque a parte histórica Kalina já fez brilhantemente. E eu fiz um movimento inverso ao que os meus colegas fizeram. Eu fiz primeiro um estudo matemático, né, do tratado, a tradução e o estudo matemático. Então, eu vou, a partir daqui, colocar algumas passagens da versão portuguesa que a gente tem desse tratado, inclusive para evidenciar, quando a gente diz, às vezes é difícil de entender o que está escrito, para ver se fica claro por que a gente disse que é difícil, né? Não é uma leitura fácil para a gente adentrar de primeira, né? Esta aí é o início do tratado, certo? São os 3 primeiros parágrafos da tradução, da versão portuguesa, vou chamar assim. A primeira coisa que a gente percebe, em nome de Alá, né? O clemente, o misericordioso. Eu louvo por suas grandes bênçãos, por sua maravilhosa generosidade e oro por seus servos. Primeira coisa que a gente percebe, e a gente percebe isso na maioria dos tratados da época, é exatamente o agradecimento a Alá, né? E o pedido quase sempre de sabedoria para estar sendo guiado na missão de escrita, né? Ainda nesse comecinho, outra coisa que eu queria deixar muito claro, né? Porque alguns historiadores atribuem esse tratado, essa versão, ao Al-Kashi. E é pouco provável que esse manuscrito pertença ao Al-Kashi, porque a pessoa que escreve coloca ele em terceira pessoa. Bem, este é um tratado sobre a determinação do seno de um grau por meio de operações baseadas em fundamentos aritméticos e geométricos, que a mim foram sugeridos pelo meu querido companheiro, o único em sua época, médico apelidado de Al-Kashi, que Alá seja misericordioso com ele, né? Então, não é o Al-Kashi quem está escrevendo esse tratado. E o MacTutor, ele aponta para a gente que essa produção seria, de fato, de Al-Kashi, mas que quem terminou foi o Kazizade, já que Al-Kashi morreu primeiro, né? O que evidencia, mais uma vez, além deles terem trabalhado juntos, existia, sim, um tipo de respeito e conhecimento do que um e o outro produziam, né? Porque para você terminar um trabalho de alguém, você precisa conhecer o que é que ele está produzindo. O conteúdo deste tratado, ele se estrutura em 2 premissas iniciais, né, que é o que a gente precisa de demonstração, são afirmações que precisam de demonstração. Ele lista as regras básicas da álgebra, né? Ele mesmo coloca lá no texto, após essa preparação, é hora de partir para o objetivo, está na página 545.
ele evidencia a construção que gera a equação cúbica que ele vai solucionar e resolve, segundo os passos realizados por Al-Kashi, e apresenta a sua própria solução para a equação cúbica, certo? Então, a gente tem dois resultados, as regras básicas, como chegar na equação cúbica, como Al-Kashi teria feito e como o Kazizade fez essa solução, certo? Quem contribuiu grandemente para a compreensão do processo matemático que existe ali, porque é um método interativo, e, em geral, a gente não mexe com o método interativo, né, durante a graduação. Quem faz isso é o pessoal da computação, em geral. Foi esse artigo do Aboy, certo? O Al-Kashi, método interativo de Al-Kashi para determinação de seno de 1 grau. O do Azarian, né, que é o estudo of Rizallah al-Fatah al-Jaib, o Tratado da Corda, que é exatamente daqui que saiu aqueles 8 locais onde ele afirma ter o manuscrito árabe, e o do Brumelin, que é o gênio do cálculo, né? Al-Kashi, o gênio do cálculo. Sobre esse artigo aqui, eu tenho uma ressalva a fazer. Na hora que ele está resolvendo a equação, ele usa, em algum momento da demonstração dele, cossenos. E pelo estudo matemático que eu fiz até o momento, a gente consegue começar e terminar o tratado sem mexer com a função cosseno, só com a função corda e a função seno o tempo todo. Então, foi um texto que eu tive acesso e me ajudou sim, mas o artigo 1 e o artigo 2 são os que serviram de base para me orientar em como se dava esse passo a passo, como se dava esse processo de solução desse método iterativo, né? A premissa 1 que a gente tem trata-se do famoso Teorema de Ptolomeu, e aí aqui é um recorte do texto tal qual está a versão portuguesa. Hora nenhuma, a pessoa que escreve o tratado diz que esse resultado é o Teorema de Ptolomeu. A gente, hoje, com o conhecimento que tem, é que sabe que essa primeira premissa é a que se refere ao Teorema de Ptolomeu, né? Então, esta é a afirmação da segunda proposição do primeiro livro do Almagesto. E aí o Almagesto passa a aparecer aqui com muita frequência. Foi por isso que eu parei aquele momento para falar no Almagesto, né? Ele foi a grande obra de astronomia durante 1.500 anos. Então, ele é importante nessa época aqui, ainda sim, né? Apresentamos ela juntamente com sua demonstração. Isso aí é o que está dito lá no tratado. É dito, 2 pontos, todo quadrilátero num círculo é tal que a soma dos retângulos dos lados opostos é igual a um retângulo de uma diagonal pela outra. E o que a gente conhece hoje por Teorema de Ptolomeu é quadrilátero inscritível, num quadrilátero inscritível, o produto das diagonais é igual à soma dos produtos dos lados opostos, né? E aí a primeira coisa que a gente se depara aqui com esse retângulo, e quando ele fala retângulo, ele está se referindo a produto. Então, eu estou trazendo tal qual está lá no texto, que é para a gente ir começando a perceber, que a gente não está vendo letra nenhuma aqui, né? Como a gente usa hoje em dia, né? A álgebra. Ela é toda retórica, o tratado ele é todo retórico, ele é todo escrito. E os termos, e não vai ser o primeiro termo estranho, a gente vai ver mais alguns, são diferentes. É exatamente o que dificulta, na maioria das vezes, a gente pegar esse tratado antigo, né? Perguntaram agora há pouco, e para levar para a sala de aula? Para levar para a sala de aula, a gente precisa fazer um tratamento ainda em cima desse texto. Mas aí, para a gente fazer um tratamento em cima desse texto, outras questões precisam ser respondidas inicialmente, né? É o objetivo da gente que isso ajude a formação de alguma maneira, mas ainda é um passo que a gente precisa esperar um pouquinho para chegar lá. Aí coloquei aqui a demonstração tal qual está lá no tratado, certo? Só para que vocês... Eu não vou ler tudo isso, é claro. Mas só para que vocês vejam ó, que passa longe de ser aquela demonstração encadeada que a gente faz com simbolismo algébrico hoje em dia, né? Isso configura mais uma dificuldade em a gente tratar desses textos originais, né, no original. A premissa 2, que é
o segundo teorema apresentado no tratado. Diferente do primeiro, ele não tem esse nome, mas é, de novo, um resultado que está lá no Almageste Ptolomeu. Dessa vez, é a quarta proposição do livro 1 do Almageste Ptolomeu, e o que é que ele faz? Ele estabelece uma relação entre a corda de um arco dado, o diâmetro da circunferência e a corda de seu suplemento. É outro resultado que ele vai precisar para chegar à sua equação curva, certo? Feito essas duas premissas, o que é que ele faz? Uma preparação às regras de álgebra. E aí eu coloquei aqui, de novo, do jeito que está lá, só para que a gente vá percebendo como o texto, a gente precisa ir incorporando o texto para ir entendendo o que é que está acontecendo nessas demonstrações, né? A gente não tem x, não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo. O x vai aparecer no texto como coisa, o x ao quadrado vai aparecer como quadrado, que é o que ele chama de multiplicação de uma coisa por uma coisa. A multiplicação de uma coisa por um quadrado dá um cubo, e a multiplicação entre um quadrado e um quadrado, chamado de quadrado quadrado, é x à quarta, né? Nada dessa notação que a gente usa hoje em dia, x, x ao quadrado, x ao cubo, aparece no texto. Aparece sempre coisa, quadrado, cubo, quadrado, quadrado, né? É retórico, é sempre retórico. Né? Outra regra básica, não são as únicas, certo? Essa é, de novo, para ilustrar, e que eu acho essa é mais fácil a gente perceber quando a gente diz, às vezes é difícil a gente entender o que está dito lá. Aqui é a terceira regra que ele coloca, certo? Da álgebra, entre aquela que eu mostrei no slide passado, e essa tem uma, mas aí como era só para exemplificar, eu vim logo para essa. Se você multiplicar o que é subtração, então a regra para obter o produto é multiplicar o minuendo pelo minuendo e o subtraendo pelo subtraendo, e somar esses produtos. Depois, vamos multiplicar o minuendo pelo subtraendo e o subtraendo pelo minuendo, e somarmos esse produto. Depois, vamos subtrair o resultado encontrado na segunda soma do resultado encontrado na primeira soma. Ele está fazendo aquilo que a gente chama hoje em dia de chuveirinho. A menos B vezes C menos D resulta em A vezes C mais BD menos AD mais BC. A gente ia pegar tudo isso que está escrito lá no tratado e ia transformar nessa linha aqui, né? Então, eu queria trazer esses dois exemplos, principalmente para evidenciar o que é essa álgebra retórica que a gente falou durante esses últimos 3 dias, né? Não existe a escrita alfanumérica, é tudo escrito a cunho e, às vezes, com termos que diferem do que a gente usa hoje em dia, né? Então, é preciso ter muita atenção quando a gente está lidando com esse tipo de texto, quando a gente está fazendo o estudo matemático dele, né? Depois que ele faz isso, né? Premissa 1, premissa 2, e o que se precisa saber de álgebra, que é o que ele chama de álgebra básica. Aí ele vai para a construção que fornece a equação cúbica dele. E aí aqui, de novo, é o início da construção. E aí a gente precisa se acostumar. É uma construção, né? Ele pede para que você pegue o arco AD de 6 graus, isso aqui é tudo tomado, divida em partes iguais no ponto B e C. Então, a gente vai pegar esse arco aqui, AD, que está de vermelho. O arco, né? Desculpa, eu estou pegando já o segmento, o arco, de A até D, e vai dividir ele em 3 pedaços todos de mesmo tamanho. Se de A até D a gente tinha tamanho 6, é uma corda de 6, aqui a gente vai ter corda de 2 e corda de 2. E se vocês prestarem atenção mais um pouquinho, o quadrilátero ABCD, ele é inscritível em uma circunferência, né? Aí está sempre circunferência, mas se a gente preencher, está inscritível numa circunferência. E aí, qual é o próximo passo? Teorema de Ptolomeu. Depois, relação entre corda, diâmetro e arco suplementar. E aí eu não coloquei tudo isso, né? Porque vem na tese, eu espero, daqui a 1 ano e meio, 2. Mas aí ele caminha, faz todo o processo de demonstração até que ele chega nisso aqui, Kazizade chega nesta equação. Por quê? Porque Kazizade, quando faz sua construção, toma aquele primeiro segmento como sendo a corda de 6. Al-Kashi chega numa equação semelhante, mas diferente de Kazizade, que toma a corda de 6, ele toma o segmento AD como sendo o seno de 3, certo? Então, a partir daqui,
eles diferem na resolução, é claro, por questões numéricas. A questão processual, ela é exatamente a mesma, certo? E aí, eu não vou colocar tudo, porque se for, são 3, 4, 5 páginas de resolução. Mas eu acho que seria muito interessante, porque é a grande contribuição deste tratado. É exatamente essa recursividade, né? O método para resolver uma equação cúbica diferente da do Omar Khayyam, que era uma interseção entre duas curvas de grau 2. Aqui a gente está usando o método iterativo. A gente pega um resultado que a gente obtém, usa de novo. Pega o resultado anterior, usa de novo, né? E, em resumo, como é que se dá o processo dessa solução? Ele chega nessa equação, né? É a mais simples que ele tem. Lembrando que x é exatamente a coisa, é o que ele quer descobrir. E aí ele vai e chama esse x de S1, S2, S3, S4, um número, né? E diz o seguinte, ó, se a gente pegar x, que é S1, S2, S3, elevar ao cubo e dividir por 3,0,0, eita, tá em notação sexagesimal isso, hein? A gente vai perceber que esse número aqui, ó, onde está o ponto e vírgula, a parte inteira dele, e a parte inteira desse é só esse S1. Então, a gente está pegando uma coisa pequenininha, elevando ao cubo e dividindo por uma coisa grande. E ele está dizendo, esse primeiro resultado ele é bem pequenininho, né? A gente pode tomar ele como sendo verdade. E aí, o que é que ele faz? Ele desconsidera esse x ao cubo sobre 3 e trabalha só com o 6,16,49 e tal, sobre 3,0,0, para obter exatamente quem é o S1. E aí, quando ele obtém esse S1, quando termina essa continha aqui, ele diz, ó, a parte inteira dessa primeira conta é 2, né? Aí, o que é que ele faz? Ele volta para a equação original, ó, essa equação aqui é exatamente essa, e ao invés de usar S1, S2, S3, ele vai usar 2, S2, S3, S4, porque agora ele está interessado em descobrir quem é a primeira casa sexagesimal. E vai proceder do mesmo jeito, certo? E aí vai fazer isso, até achar o resultado que ele deseja. Tá? Isso aqui são páginas de conta, então também não convém a gente fazer essa conta toda. Eu queria só dar uma ideia para vocês do que é esse método recursivo que a gente está falando o tempo inteiro, né? Para o pessoal da ciência da computação, alguns deles consideram Al-Kashi como sendo o pai do método iterativo do ponto fixo, que é exatamente esse que ele utiliza na solução dessa equação. Ele acha um primeiro resultado e vai obtendo uma aproximação cada vez melhor, baseado no resultado anterior. Então, para o pessoal da ciência da computação, o Al-Kashi ele é o pai do método iterativo do ponto fixo, né? E aí, a gente está dentro de um programa de educação, é impossível a gente não pensar em algo voltado para o ensino, né? Ou pelo menos uma potencialidade pedagógica para o tratado, mesmo que isso não chegue à escola básica de primeira, certo? Mas dentro desse tratado, de cara, assim, sem a gente precisar pensar muito, a gente tem conversão de base para explorar. A gente tem o estudo das demonstrações e construções geométricas para explorar. O próprio método iterativo, que em geral a gente não estuda isso, ou pelo menos não desenvolve isso bem durante a graduação, né? E para mim, que é o meu xodó, é uma calculadora que eu não sei porque está escrita aplicação, era para ser um aplicativo, eu quero muito que isso vire um aplicativo em breve, então esse eu não posso nem dar muitos detalhes a vocês do que é que eu estou fazendo, mas a ideia agora é construir, ela já está bem encaminhada, mas uma calculadora que permita que a gente faça essas conversões. Ah, mas na internet tem. Deem uma olhadinha direitinho nas que tem lá na internet. Eu acho que está faltando um appzinho nas que tem lá, e é exatamente essa melhora que eu estou tentando procurar fazer. Certo? Não sei se eu vou conseguir fazer isso antes de terminar o tempo do doutorado, mas tenho trabalhado com muito carinho nessa calculadora, né? E foi exatamente mexer nessa calculadora para facilitar minhas contas que estavam ficando muito difíceis na hora de fazer as demonstrações do tratado, que eu percebi
que a gente não sabe, e é de verdade, façam um exercício depois. A gente não mexe bem com conversão de uma base para outra, ou pelo menos a gente não faz isso rapidamente. Uma soma, uma subtração, uma multiplicação a gente até faz, mas vamos extrair uma raiz quadrada em outra base? Eu precisei extrair isso na mão, então eu percebi que eu não tinha essa habilidade, né? E eu acho que é algo riquíssimo para se explorar, né? E aí, aqui é um anseio, é um desabafo, eu nem sei, e é o encerramento, né? Mas o estudo matemático da obra, ele precisa, sim, envolver um estudo do contexto, e eu acho que essas duas coisas, elas estão... Não é o estudo matemático que vai me permitir o estudo do contexto, nem o estudo do contexto que vai me permitir o estudo matemático da obra. É tanto que eu fiz o caminho inverso, eu fiz primeiro o estudo matemático, e agora que eu estou indo atrás do estudo do contexto. Mas aí, Radford, que é uma das pessoas que a gente segue, né, que é quem faz a teoria da objetivação, ele coloca lá no seu trabalho de 2016 que indagar sobre a história da matemática é indagar sobre a matemática como foi imaginada, né? Como é que ela foi pensada, como é que ela foi praticada dentro de um determinado contexto cultural. Mas também podemos ir além e argumentar o contrário, né? Que um determinado contexto histórico-cultural só pode ser entendido se a gente entende sua vida intelectual, e mais especificamente, a sua matemática, né? E aí, inspirada sempre nessa fala do Radford, que eu acho mais maravilhoso ainda a ideia de interface, de movimento de pensamento, de como é que essas coisas elas se interligam e como é que elas se juntam, né? Aqui estão só algumas das referências, falta eu completar isso aqui ainda. Então, eu provavelmente não vou repassar esses slides agora, eu preciso acrescentar aqui algumas coisas. Agradecer a nossa mãe, Bernadette, né? A Bernadette, eu trabalho com Bernadette há mais de 15 anos, né? Quando eu entrei na universidade em 2006, ela foi minha professora de iniciação científica, então eu tive durante toda a graduação com ela, durante o mestrado com ela, e aí eu me afastei um pouco da academia e voltei agora, e de novo com ela. Então, a mãe da gente, um obrigado enorme. Ao NUPEM e GPEM, né, que são os dois grupos do qual eu estou ali participando no momento e contribuem demais para a minha formação. Aos meus amigos do doutorado, né, que estão aí assistindo, em especial, Val, fecha os ouvidos, mas em especial a Kaline, né, porque depois que eu comecei a me achegar um pouquinho em Alcaxi, a gente acabou se chegando um pouquinho mais também, né? E a gente tem intenção, sim, de fazer estudos, por exemplo, das cartas juntas, né? Porque tem matemática lá nas cartas, a gente não pode se dedicar nisso agora, né, no doutorado, porque a gente precisa se dedicar a esses tratados que a gente está discutindo. E acho que, no geral, é isso, pessoal. Muito obrigada. Desculpa por ter me alongado, ou se não foi muito clara, fiquem à vontade. E era isso que eu tinha para mostrar a vocês hoje.